Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje nós vamos meditar, antes e depois de Pentecostes. Como que os discípulos eram? Nós vamos conversar sobre este assunto. Eu gostaria que você vá até o final, para você ver que eles são muito parecidos com a gente, E o Evangelho, vamos meditar o Evangelho de hoje, João 21, de 15 até o 19. Tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Respondeu ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe outra vez: Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Pedro entristeceu-se, porque ele perguntou pela terceira vez: amas-me? E respondeu: Senhor, sabes tudo, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras mais moço, cingias-te e andavas aonde queria, mas quando fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Por essas palavras, ele indicava o gênero de morte com que havia de glorificar a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, Pedro, perguntado por 3 vezes, se ele amava Jesus. E Jesus sabia que Pedro amava, Perguntou 3 vezes. Assim também ele pergunta para mim: Eudes, você me ama? Seu Zé, o senhor ama Jesus? Mas vamos lá. Os discípulos antes e depois de Pentecostes. Primeiro, eles eram egoístas. Marcos 10, 35, 37, pedido de Tiago e João, Mestre, queremos que nos conceda tudo o que te pedimos. E Jesus perguntou: que queres que eu te faça? Concede-me. Olha só o pedido desses homens. Como que eles eram antes de ter o Espírito Santo, antes de Pentecostes. Concede-me que nós sentemos na tua glória, uma à tua direita e o outro à tua esquerda. Você conhece alguém que é parecido com Tiago e João? Egoísta? Eles eram vaidosos. Marcos 9, 33 a 34. De que falavas pelo caminho? Perguntou Jesus. Mas eles calaram-se, porque pelo caminho haviam discutido entre si qual deles seria o maior. Nós vivemos hoje num mundo de pessoas vaidosas, mesmo dentro da igreja, onde é uma disputa muito grande. E a gente vê que os discípulos eram egoístas, vaidosos, uma concorrência de quem é mais poderoso, poderíamos dizer. E quando essas pessoas discutem, quando essas pessoas querem o melhor lugar, querem ser maior do que o outro,
elas não têm ainda o Espírito Santo. O Espírito Santo está nelas, né? Mas porque um dia essas pessoas foram batizadas, mas elas não se deixam levar pelo Espírito Santo. Eles eram também medrosos. Marcos 4, 35 a 40, a tempestade acalmada, né? Eles gritaram porque a tempestade já estava invadindo, né? Já estava quase derrubando a sua barca. E aqui, Marcos 4, 35, 40, no versículo 38, Mestre, não te importa que perecemos? E Jesus disse assim, como sois medrosos, ainda não tendes fé? Jesus está na barca com a gente, meus irmãos, minhas irmãs. Jesus está na barca, Jesus está dentro de nós, Jesus está dentro das nossas casas. E muitas das vezes nós ficamos com medo. Eles eram ignorantes. Lucas 24, 25, Jesus lhe disse, ó gente sem inteligência, por que sois tão tardos de coração para crerdes em tudo o que anunciam os profetas? Aqui é os discípulos de Emaús que caminhavam com Jesus, mas ainda não reconheciam. Quantas das vezes nós também somos assim? Participamos do banquete onde Jesus está presente na Santa Missa e nós não reconhecemos. Incrédulos. Lucas 8, 23 a 25, durante a travessia, Jesus adormeceu, desabou então uma tempestade de vento sobre o lago. Mestre, nós estamos perecendo, onde está a vossa fé? Incrédulos, aqui é novamente a tempestade acalmada, né? Vingativos. Quanto de nós somos vingativos, meus irmãos? Lucas 9, 51, 54. No versículo 54, vendo isso, Tiago e João novamente, né, disseram, Senhor, queres que mandemos que desça fogo do céu e os consuma? Muitas das vezes nós somos assim. Falamos assim, a mão de Deus vai pesar sobre aquela pessoa. Falamos ou não falamos? Petulantes, né? Petulantes. Mateus 16, 21, 23. Pedro então começou a interpretá-los, né? E protestar nesses termos, que Deus não permita isso, Senhor. Isso não aconteça. Jesus, voltando-se para ele, disse-lhe, afasta-se, Satanás, tu és para mim um escândalo, tu tens pensamento, teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Quantas vezes também o nosso pensamento não vem de Deus e vem dos homens? Interesseiros. Mateus 19, 27, Pedro então, tomando a palavra, disse-lhe, eis que deixamos tudo para te seguir, que haverá então para nós? Quantas vezes somos interesseiros? Fazemos as coisas de Deus com segundas intenções. Covardes. Mateus 26, 33 até o 35, depois do 56, 69, né? Pedro interveio, mesmo que sejas para todos uma ocasião de queda, para mim jamais será. E Jesus, olhando para ele, disse assim, em verdade te digo, nesta noite, mesmo antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Aí perguntaram a Pedro, né? Ele respondeu, né? Mesmo que seja necessário morrer contigo, jamais te negarei. E todos os outros discípulos diziam o mesmo. Como que nós somos às vezes covardes? Falamos que temos fé e olha o que aconteceu com Pedro. Versículo 69, Pedro
estava sentado no pátio. Aproximou-se dele uma das servas, dizendo: também tu estavas com Jesus, o Galileu? E o que ele disse? Não sei o que dizes. Eis que conhece aquele homem? Mais uma vez uma pessoa pergunta. Pedro então começou a fazer precauções, jurando que nem sequer conhecia tal homem. E neste momento cantou o galo. Pedro recordou do que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo, chorou amargamente. Agora vamos ver esses mesmos discípulos depois do Espírito Santo, depois do canto do galo, poderíamos dizer, né? Depois do galo cantar, depois de Pentecostes. Primeiro, eles eram altruístas, né? Atos 4, 32, 35, com grande coragem os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Por que isso? Não são as mesmas pessoas? Mas aqui tem um porém. Depois de Pentecostes, depois do batismo no Espírito Santo. Segundo, humildes. Atos 3, versículo 12. À vista disso, falou Pedro ao povo: homens de Israel, porque vós vos admireis assim? Ou fitais os olhos em nós, como se nossa própria virtude ou piedade tivéssemos feito esse homem andar, a cura daquele coxo? Ele não queria a honra para ele. Por isso que eu falo, Pedro antes do canto do galo e depois do canto do galo. Antes do canto do galo, ele era petulante, interesseiro, covarde, né? Medroso. E aqui, meus irmãos, corajoso ele era depois de Pentecostes. Atos 2,14, Pedro então, pondo-se de pé, em companhia dos 11, com voz forte disse, né? Falou, pregou, cheio do Espírito Santo, pregou. Mais de 5.000 pessoas foram convertidas, sem contar as mulheres e as crianças. Sábio. Atos 4, de 7 a 13, a prisão de Pedro e João, colocando no meio, perguntaram: com que podes eu, ou em que nome fizesse isso? Pedro então, cheio do Espírito Santo, respondeu-lhe: chefe do povo e anciões, ouvisse, se hoje interrogastes a respeito do benefício feito a um enfermo, em que nome ele foi curado? Olha só, meus irmãos, minhas irmãs, inteligentes, sábios, confiantes. Atos 3, de 1 a 7, a cura do coxo, né? Quando ele viu Pedro e João, que iam entrando, né, no templo, o coxo pediu uma esmola. Pedro fitou nele os olhos, como também João, e disse: olha para nós. Ele olhou com atenção, esperando receber deles alguma coisa. E Pedro, porém, disse: não tenho nem ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E tomando pela mão direita, levantou. Imediatamente os pés e os tornozelos se firmaram. De um salto, pôs de pé e andava. Acolhedores. Atos 2,46, unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo, partiam pão nas casas e tomavam comida com alegria e singeleza de coração. 7. Dóceis. Atos 5,32. Deste fato nós somos testemunho, mas o Espírito Santo que lhe deu todos aqueles que davam. Prestativos. Atos 2, 44, 45. Perseverança
eles na doutrina dos apóstolos, nas orações, de todos eles se apoderou o temor, pois pelos apóstolos foram feitos também muitos prodígios e milagres em Jerusalém, e estava em todos, as orações do coração. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Intérpretos, Atos 4, 10, 13. Ficai sabendo, todos vós e todo o povo de Israel, foi em nome de Jesus Nazareno que vós crucificastes, mas que Deus ressuscitou dos mortos. Por ele é que esse homem se acha são, em pé diante de vós. Meus irmãos, minhas irmãs, que coisa maravilhosa! Nós vemos os apóstolos antes e depois. Assim é a nossa vida, meu irmão, minha irmã. Assim é a sua vida. Por isso, sempre, em todo momento, peça o Espírito Santo de Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo.